Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um episódio do nosso podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles, e hoje eu estou muito mais do que feliz por conversar com uma pessoa de bem, um cidadão, ele que é jornalista, é psicólogo e atualmente é vereador aqui na capital de Teresina, Petros Evelyn. Seja bem-vindo. Obrigado, Trabolo. Vamos ter uma conversa bacana hoje sobre política, né? Exatamente. Petros, vamos começar com a sua trajetória pessoal, para todo o pessoal do Piauí que assiste aqui nosso programa conhecer um pouco mais sobre o senhor. O senhor que é de origem de Campo Grande, mas basicamente morou mais da metade, 90% da vida aqui no Piauí, acredito eu, né? E como é que foi essa recepção aqui no Piauí, que o senhor chegou desde muito novo, né? E essas origens no jornalismo, como psicólogo, até a criação da página O Piauiense, que é a página independente que afeta todo mundo aqui no Piauí. Todos conhecem essa página e todo mundo segue porque gosta de uma pessoa que fala a verdade. Como é que foi isso, Petros? Olha, eu morei muito pouco em Campo Grande, né? Eu vim morar já adulto, né? Passei um tempo morando lá já adulto e eu vim pra cá criança. Morei em duas cidades do interior, morei em Floriana e em Itaueira, uma cidadezinha pequena aqui no sul do estado. Mas eu sempre tive essa dualidade, né? Eu, de certa forma, mantive um pouco das minhas raízes do Mato Grosso do Sul, sempre tive contato com minha família de lá. Mas assim, estudei aqui, formei minha família, os meus filhos são piauienses, né? Eu me considero piauiense. E me formei em jornalismo primeiro, em 2008, depois me formei em psicologia. E aí em 2017 eu criei a página Piauiense, que inicialmente era uma página anônima. Eu nem imaginava que ia se tornar o que se tornou, né? Na verdade era uma página de Facebook, mais focada no Facebook. E o foco maior era fazer uma análise das notícias, não era nem criar notícias, né? E aí eu comecei a fazer, fui processado na época, né? Fui perseguido, colocaram a delegacia do crime organizado para investigar quem eu era, né? E aí eu fiquei, na época, eu disse, não, eu vou parar com isso aqui porque é uma briga sozinho contra não sei nem o que, né? Só que aí, posteriormente eu disse, não, acho que tá na hora de eu voltar, eu tenho que enfrentar isso. Passou acho que 2 anos, foi 2018 a 2020 ficou a página desativada. Aí eu voltei em 2020 meio na campanha para prefeito. E aí a página bombou. Eu entrevistei na época vários candidatos, fiz perguntas meio ousadas. Consegui, como eu não era conhecido ainda, consegui entrevistar até o Fábio Novo do PT. Ele não sabia quem era, né? Não sabia o que ia vir. Não, mas veio perguntas pesadas, né? E aí se tornou bastante relevante durante a campanha. Em abril de 2021, né? Logo depois ali, estourou o escândalo dos CPFs premiados, que era um sonho jornalístico que eu tinha, que era assim, olha, eu tenho que descobrir o que acontece na Assembleia Legislativa. Aqui todo mundo sabe, de ouvir dizer, mas as pessoas não têm provas. E aí eu comecei a investigar a Assembleia e descobri centenas, talvez milhares de cargos fantasmas, parentes de políticos, enfim, uma zona ali de pagamentos ilegais. E aí depois desse caso de CPFs premiados, a página mudou totalmente, né? Petros, você é uma pessoa que eu vou dizer como um elogio polêmica. Todo mundo sabe disso. A sua história de perseguição é clara. Você foi muito perseguido. Tentaram lhe calar muitas vezes, mas você continuou com o seu trabalho e hoje você denuncia o mau uso do dinheiro público por todas as partes, certo? E apesar de todas essas perseguições, você continuou nesse caminho. Você pode dar mais ou menos uma dica para quem enxerga o senhor e vê esse movimento e fala, eu quero fazer parte, eu quero também denunciar, eu quero usar as redes sociais para ter uma voz. Como é que você passou por tantas rasteiras e ainda está aqui de pé? Olha, quando você vai iniciar um trabalho jornalístico no Piauí, que está há mais de 20 anos dominado por um mesmo grupo político, que já se enraizou em Ministério Público, na Justiça, em vários setores da sociedade, é esperado que isso vai acontecer. Eles não vão aceitar esse tipo de atitude
quietos. Então você precisa estar preparado. É uma preparação emocional, é uma preparação psicológica, não é? E quando isso acontece, às vezes é mais fácil você suportar do que os outros que estão próximos de você. Aí seus familiares, eles não gostam, eles ficam com medo. A sua esposa, eu tenho esposa, né? Tenho até filhos, pela integridade física, né? também. Exatamente. Né? E aí as pessoas começam a ficar com medo. Mas eu acho que quem está no poder e não quer que essas coisas sejam divulgadas, ela quer exatamente que você sinta o medo. Que você tema esse tipo de situação. E eles ficam criando situações para você desistir. E é aí que a pessoa deve continuar. Porque desistir é o outro lado vencer. Se você continua mesmo com os obstáculos, aí você pode conseguir uma pequena vitória. Não é uma vitória total, né? A vitória total seria se toda a sociedade conseguisse se rebelar contra isso, contra o mau uso de dinheiro público, enfim. Mas são pequenas vitórias que a gente vai conseguindo. Eu tive mais de 30 processos. Hoje em dia eu tenho um pouco menos, né? Porque fui eleito vereador e eles diminuíram um pouco depois, né? E estou conseguindo controlar um pouco esses processos. Mas você não pode se desanimar, porque isso é feito justamente para o cara desanimar. E aí quando você está respaldado em informações verdadeiras, em documentos, que foi sempre uma preocupação, aí os processos eles não vingam. Você tem a base. Mesmo que o resultado seja injusto, eles são mais enfraquecidos. As pessoas sabem que você está sendo perseguido. Eu nunca fui processado por xingar ninguém, por perder o controle, por falar alguma coisa. Ele me insultou. Não tem nenhum processo disso aí. Os processos são: eu divulguei informações públicas, as pessoas não gostaram e me processaram. E às vezes o juiz entende que não, essa informação não deveria ser divulgada. Mas tudo documentado. E aí eu tenho o apoio das pessoas que me acompanham e que sabem que estava tudo certo, né? Então às vezes ele ganha o processo de mim, porque nem sempre o juiz Mas você ainda sai na razão. Mas eu ganhei na história, né? Porque eu mostrei que ele estava errado. Exatamente. Isso são palavras de muita inspiração para quem quer ter uma voz ativa, quem quer combater todos esses horrores, porque você não pode ficar calado contra isso. Você tem que mostrar a sua voz, mostrar que você está vendo aquilo e que quer a mudança de verdade mesmo. Então isso é uma inspiração muito grande que o Petros está trazendo aqui pra gente, e eu peço agora que ele conte um pouco sobre uma eleição histórica de 2024, em que ele foi eleito vereador aqui da capital de Teresina, gastando o mínimo possível. Ele foi o que menos gastou, não comprou votos, dizendo a verdade e usando suas redes sociais como uma voz ativa. Como é que foi essa experiência? Bom, eu fui eleito com R$4.000, né? Eu fui o vereador eleito de capitais que gastou menos em todo o Brasil, né? Não teve nenhum vereador. Acho que teve outro vereador em outra capital que gastou 11 mil, né? É mais que o dobro do que o valor que eu gastei. Mas eu não comecei a divulgar o meu trabalho no ano da eleição. Eu comecei bem antes, né? Não é que eu estivesse em campanha. A campanha ela se torna irrelevante. Quando você faz um trabalho significativo, que as pessoas respeitam, gostam, se tornam fãs. Então, você está se divulgando o tempo todo. Para mim, a campanha foi só para divulgar meu número, né? Então, eu comecei a trabalhar isso para mostrar o meu trabalho. E eu tinha uma filosofia que era o seguinte: eu preciso ser relevante para a sociedade sem mandato. Para o mandato me dar mais ferramentas. Se eu não faço nada sem mandato, então eu não vou fazer nada com mandato. Então eu disse assim: olha, eu tenho que, sem mandato nenhum, mesmo que eu perca a eleição, eu tenho que me tornar relevante. As pessoas sabem que eu estou entregando algo para elas. Ou seja, a luta não é eleitoreira e nem vai ser. Não, independente de perder ou ganhar a eleição. Eu fui candidato em 2022 e perdi. No mesmo dia, eu nem parei. No mesmo dia eu continuei, comecei a fazer análises dos secretários escolhidos pelo governador e tal. Eu nunca parei, né? Porque eu estava fazendo um trabalho, não estava fazendo uma campanha eleitoral. E aí, eu dentro disso tudo, tinha várias vertentes que eu apliquei durante a minha campanha. Uma delas é não usar o fundo eleitoral. Porque eu criticava muito o uso de dinheiro público para fazer uma festa, né? O cara lá
destinou a emenda parlamentar para fazer uma festa de 200 mil reais. Aí eu vou e pego um valor semelhante e gasto para fazer santinho, para imprimir um papel que as pessoas não vão ler. Eu não achei isso correto, né? Aí dentro do partido eu fui o único que não aceitei e eu disse, não, eu vou usar só dinheiro próprio, né? Só dinheiro, por mim eu não gastaria era nada, né? Mas o pessoal pedia, né, adesivos e tal, mas eu gastei e metade desse valor foi para pagar advogado e contador. Então, na verdade, eu gastei foi 2 mil com a campanha mesmo. E eu acho que as pessoas viram que tinham respeito pelo dinheiro público, que eu mantive a coerência, né? E eu acho que eu só transformei aquele trabalho que eu já vinha fazendo sem mandato em algo com mandato e com mais ferramentas. Aí se tornou um caminho natural. Excelente, Petros. Fico muito feliz de escutar aqui sua trajetória. Quem está assistindo, eu tenho certeza que também está muito feliz de acompanhar essa verdadeira aula. Petros, diga um pouco aqui pra gente, para quem está assistindo, qual é a consequência dessa sua vitória agora em 2024 para os eleitores, para um novo cenário político no Piauí que está se desenvolvendo, de eleitores honestos e que buscam também um candidato desse mesmo perfil. Olha, eu fui eleito com 4 mil reais, tendo um discurso contra o Lula, contra o PT, no estado mais petista do Brasil, né? Que o Lula ganha aqui em Guaribas, na cidade que até hoje passa fome, ou então lá em Algodões, onde pessoas morreram, com 80%. O Wellington Dias ganha com 80%, 70%, mesmo as pessoas morrendo lá. Então eu acho que isso aí já é algo significativo, né? Um discurso contra todas as pessoas. Mesmo assim, eu fui eleito no estado mais petista do Brasil. Eu acho que quando eu fui fazer campanha, a primeira vez, as pessoas diziam, não, você tem que ter dinheiro e tal, você tem que comprar votos. Aí eu ficava pensando, olha, nas pessoas próximas de mim, ninguém compra voto. Será que não existe o eleitor que não vende o seu voto, que odeia isso? Eu acho que existe esse eleitor e as pessoas não estão conversando com ele. Eu vou conversar com esses eleitores. Eu vou ignorar os outros, né? E quase não tem. As pessoas às vezes perguntam assim, mas você recebe muitas propostas pedindo dinheiro? Eu disse, não, porque essa pessoa ela não consegue nem chegar até mim. Ela não tem contato comigo. O cara que vai lá me pedir dinheiro, ele não consegue nem chegar até mim, né, durante a campanha. E eu me comunico só com um eleitor que tem um perfil parecido com o meu. Porque esse eleitor ele foi ignorado. É o cara que tem uma lojinha e que se sustenta. Não precisa ser uma pessoa rica, mas sim uma pessoa que trabalha, que se sustenta e que não gosta de mau uso do seu dinheiro. Ele sabe que a escola pública que o filho dele trabalha não funciona, que a UBS perto da casa dele falta medicamento, que o hospital está ruim. Então esse cara sabe, ele não precisa ser rico, ele precisa ser um cara que ele sabe o seu lugar no mundo, ele trabalha, ele sustenta a sua família, ele preza pela comunidade e ele quer que as coisas funcionem. E ele sabe que com os políticos eleitos que estão no poder, essas coisas não estão funcionando. Esse eleitor é o que eu procuro e eu acho que as pessoas que querem entrar na política devem procurar esse tipo de eleitor que a maioria dos políticos não estão falando com eles. Muito bem, muitas aulas, muitas dicas aqui para você acompanhar que está assistindo aqui hoje o programa. E vamos conversar agora um pouco sobre o mandato que o Petros Evelyn está exercendo agora como vereador de Teresina. Petros, eu queria que você falasse um pouco sobre os trabalhos que você está fazendo, sobre as fiscalizações, porque você está cuidando tanto das legislações municipais quanto das fiscalizações do executivo aqui da Prefeitura de Teresina. Tem muitas pessoas que às vezes olham para um vereador e pensam que é só o amigo dele no bairro, não sabe o que ele está fazendo na casa. Você pode dar um pouco sobre esses insights, como é que é dentro da casa da Câmara dos Vereadores de Teresina? Pronto, aí foi outro ponto, né? Fui eleito, e aí, o Petros vai ser diferente? Bom, eu fui eleito do lado do prefeito, né? Do prefeito Silvio Mendes. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer assim, olha, prefeito, eu não quero nenhum cargo, porque no dia que eu tiver um cargo lá, eu não consigo mais fiscalizar você. E aí eu até digo assim, eu nem tenho uma relação tão boa com o prefeito que foi eleito do meu lado, né? Porque às vezes ele se incomoda com fiscalizações, com críticas. É normal, né? Ele está lá no Poder Executivo, ele vai se sentir incomodado. Mas eu acho que o papel do vereador é esse, não é ficar buscando cargos, espaços.
né? Não faz nem sentido pela forma como eu fui eleito. O meu papel é ficar levando as demandas da população e buscando soluções junto com o Poder Executivo, com a Prefeitura. E é isso que eu tenho buscado fazer, né? Dentro dos meus projetos de lei, eu sempre fiz pensando nisso. Um dos projetos de lei, eu gosto até de falar, ele não foi aprovado, mas eu gosto de falar que foi a lei contra os flanelinhas. Ele não foi aprovado, foi rejeitado, né? Eu acho que é bom mencionar. Isso aí tinha uma ampla aprovação na população. As pessoas, e eu também, né? Não considero que o flanelinha é um trabalhador. Por quê? O trabalho, ele exige que a pessoa tenha um consentimento do cliente. E o flanelinha não, ele chega ali meio que impõe, e quando é uma mulher sozinha, uma pessoa idosa, ele ameaça, né? Então, ele não está oferecendo serviço. A pessoa não aceita por livre e espontânea vontade. Ela aceita pela uma situação que ela está com medo, né? Ela fica com medo de ter o seu bem danificado, e ela acaba se submetendo a uma situação que ela não gostaria. O que os vereadores entenderam? Foi um debate amplo, divulgado bastante nas redes sociais. Não, ali é livre iniciativa de mercado. O vereador esquerdista lá, não, livre mercado. Não existe livre mercado onde existe coação, onde existe violência. Então o flanelinha não se encaixa nisso. Algumas pessoas até davam exemplo. E o lavador de carro é a mesma coisa? Não. O lavador de carro, você chega com o seu carro e você pede para ele lavar o seu carro. Você está contratando o serviço dele. Ele é um trabalhador. Agora o flanelinha não. Ele, vou olhar o seu carro. Quero ver a pessoa negar e depois sair tranquila. Se não existe segurança, não é, né? Isso aí foi um dos debates que eu travei lá. Eu também, esse projeto de lei eu consegui aprovar, foi outro, aumentando a multa para pichações, né, em Teresina, para R$10 mil. Eu vejo também que esse projeto ele precisa de fiscalização, e por isso eu tenho cobrado muito na Guarda Municipal, tenho me mantido próximo da Guarda Municipal, para se manter sempre atuante, né? E sobre o do flanelinha, agora foi aprovado aí para regularização, né? Para botar regulamentar o coletezinho e tal. Não é sem sentido isso daí. Não é o que a população queria, né? Então, muitas vezes a Câmara de Vereadores ela não está ligada com o que as pessoas, os desejos populares, com o que as pessoas querem, né? E tem um projeto recente também que é bom de mencionar, que é a Lei Alice, né? Que eu criei agora em conversa com os pais da menina Alice, que teve uma tragédia dentro de uma escola de Teresina, e ela morreu nessa ocorrência dentro da escola. E aí eu conversei com os pais, eles queriam uma lei com o nome dela, né? Dando mais poder de fiscalização para a Secretaria Municipal de Educação, aumentando punições para escolas irregulares. Nisso eu já comecei a fiscalizar as escolas, tanto públicas como particulares. A gente descobriu, junto com os pais inclusive, né, com a família lá que se envolveu até numa investigação assim, da situação das escolas de Teresina, que a grande maioria das escolas aqui, tanto particulares como públicas, estão irregulares. Elas não têm vistoria direito, elas não têm a documentação, né? Isso aí deu uma movimentada bacana. Mas, resumindo, eu acho que o papel do vereador é justamente esse, é fiscalizar, é ficar em cima, é criticar o prefeito, né? Não é ficar defendendo, bajulando o prefeito. Isso é papel do assessor dele lá, de imprensa. Mas o vereador é isso, e eu estou sempre ali aberto para a população. Quem chega lá no meu gabinete sempre consegue me encontrar, e eu sempre busco solucionar a maioria dos problemas. Muito bem, Petros. Aqui você escutou agora uma das principais frentes que o Petros está trabalhando na Câmara dos Vereadores aqui em Teresina. E agora minha pergunta fica também em relação a como está a fiscalização dos serviços municipais aqui da Prefeitura de Teresina. Como é que ele está enxergando isso e como é que ele escuta essas críticas e leva para casa? Olha, vamos lá. Ontem mesmo eu estive com o prefeito, né, falando da questão do lixo, é um problema de Teresina. O prefeito admitiu que a prefeitura teve suas dificuldades em relação ao lixo, né? O lixo atrapalhou mais do que a própria saúde, que é uma área delicada e que, né? Mas o lixo é algo muito visível. As pessoas estão vendo que o lixo não está sendo recolhido na sua residência, que
um terreno baldio próximo da sua casa está entupido de lixo, as pessoas estão vendo o lixo, está começando a gerar um incômodo grande, está atrapalhando a vida das pessoas, né? Isso aí refletiu inclusive no prefeito. Fui lá, eu entendo que existia um contrato abusivo, como diversas outras empresas que têm contratos com a prefeitura, são contratos abusivos, né? A prefeitura entra em um contrato ruim, caro, e que a empresa tem vários mecanismos, inclusive judiciais, para continuar operando na cidade. E foi isso que aconteceu, né? Mas isso aí não é desculpa, as pessoas não têm nada a ver com isso, né? Más gestões, a gente não pode ficar sempre responsabilizando. Mas o que deu disso aí, né? Que o prefeito, ele diz que está fazendo um contrato novo com 6 empresas que irão operar, aumentando a concorrência, é mais barato e vai resolver, né? Ainda não está bom, né? Isso aí não é algo que a gente pode dizer ainda, mas estou lá pressionando o prefeito. Outra coisa é do transporte público, isso é uma grande crítica que eu tenho ao prefeito, ao Silvio, né? É uma coisa que eu já falei com ele. Ele ainda não apresentou solução. É um incômodo que eu tenho, que a população tem. Teresina está sem transporte público praticamente desde 2020, né? Já vão fazer 5 anos, talvez mais tempo. E está muito ruim o transporte público. Uma das ideias, né, que eu propus, infelizmente o vereador ele não pode propor isso em forma de projeto de lei, é que abrisse o mercado. Qualquer pessoa, dono de uma van, de um ônibus, qualquer pessoa que tivesse um veículo de transporte de pessoas, poderia atuar no mercado. A gente está preso aqui em um grupo pequeno, né, que oferece um serviço ruim e muito caro. Nós pagamos 6 milhões de subsídio para as empresas de ônibus. É muito caro, é muito ruim, né? Enfim, a cidade já está passando por uma reorganização financeira, passou por uma turbulência aí de vários anos, mas parece que muitos que estavam do lado do doutor Pessoa lá apoiando o prefeito antigo, eles se esquecem disso, né? Agora todos viraram inimigos do prefeito, né? Como se eles não fossem aliados antes, com cargos, com secretarias. Mas eu acho que agora é a hora de arrumar essa casa, né? Tem muitas críticas, a gestão ainda não está como as pessoas esperam, né? E eu tenho recebido muitas e muitas denúncias. Ruas, serviços da água de Teresina, péssimos, continuam ruins, caros, buracos na rua, capina que falta, esses serviços gerais de limpeza. Mas tenho levado lá para a prefeitura, pressionado, feito discursos lá na Câmara, e a gente tem que pressionar para que esses serviços sejam efetivados o mais rápido possível. Muito bem, Petros, ficamos muito felizes por toda essa sua experiência, você está contando aqui como é que funciona, como é que o senhor está exercendo esse trabalho no seu mandato como vereador da capital de Teresina. Nós temos aqui um homem que, apesar da sua vitória, manteve o pé no chão, manteve seu equilíbrio e manteve seus discursos. É um homem que, apesar de tudo isso, é também um pai de família, é casado. E como é que funciona esse equilíbrio entre a família, seus filhos, com a sua esposa e a vida pública, essa vida muito exposta, essa vida corriqueira de que você está disposto a receber muito pau e pedra, inclusive, e acredito que, como o senhor disse até do começo, afeta todos esses ramos da sua família. Eu acho que a família é a base para eu me manter, não é? Eu lembro quando eu comecei a fazer o piauiense, começou a se intensificar, eu ficava pensando assim, olha, qual é o Piauí que eu quero que o meu filho viva? Eu lembro que eu era adolescente aqui em Teresina, em 2001, 2002, e eu andava à noite na rua, pegava um ônibus, era relativamente tranquilo, né? Assim, a gente não pode dizer que era um lugar mais tranquilo, mas eu nunca fui assaltado aqui, né? Nessa época, né? Eu pegava um ônibus 10 horas da noite, né? Eu ia e voltava para a faculdade, era 4 ônibus por dia, 2 para ir, 2 para voltar. E nunca tinha sido assaltado. De repente eu fui assaltado em um ano 3 vezes. Eu disse, meu Deus, isso não é um lugar que eu quero que o meu filho viva, né? Aqui uma criança, um adolescente de 15 anos, o pai tem medo de mandar ele, não tem nem ônibus para começar. E segundo, o pai tem medo dele andar, né? Eu andava aqui com 12, 13 anos sozinho em Teresina, rodava a cidade todinha, minha mãe nem sabia onde é que eu estava, era despreocupado porque sabia que não ia acontecer nada. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu pensava, o que eu quero para o meu filho? Ele vive numa cidade ruim,
comparando com Campo Grande, lá de onde eu vim. É uma cidade relativamente desenvolvida, a polícia funciona, as coisas você vê que funcionam, né? Que existe uma certa despreocupação quando você está na rua. Você vê pessoas no celular e elas estão despreocupadas. Não é o ideal, tal, mas poxa, aqui tem uma qualidade de vida bem melhor. As pessoas parece que estão muito mais confortáveis em viver aqui. No Piauí a gente já tem um calor que é algo natural. Aí você ainda tem que aguentar buraco na rua, ônibus que não tem, pessoas mal educadas, o cara que tá te roubando ali e aí tá postando foto lá na Europa curtindo. Pô, é muito ruim você ver num lugar assim. E com o meu trabalho eu quis dar um pouco disso para minha família, né? E eu acho assim que é na família que eu me sustento, né? Que eu preciso me sustentar emocionalmente também, né? Às vezes eu fico com medo, eu não durmo direito, eu me sinto incomodado, normal, né? Qualquer trabalho teria isso, mesmo que não fosse o meu trabalho, mas eu preciso ter esse equilíbrio emocional, né? Para manter como ali um tipo, eu ia dizer líder da família, né? Mas acho que a mulher também ela lidera junto comigo, né? Mas junto com a minha esposa, né? Manter uma liderança da família para até não passar emoções negativas para os meus filhos, né? Eu acho que eu quero que meu filho no futuro ele veja o meu trabalho e diga, poxa, o meu pai fez uma coisa bacana aqui, mesmo que eu perca a próxima eleição, né? E saia da política. O meu filho ele vai saber que durante o período eu lutei, eu tentei, eu fiz uma coisa que foi impactante e que pode ter dado uma pequena contribuição para a vida dele lá no futuro. É isso que eu espero deixar para eles. O papo hoje está muito bom com o vereador Petros Evelyn. Estamos chegando ao nosso final, mas antes das considerações finais do vereador, eu queria que ele deixasse aqui uma mensagem, mostrar que nós temos um rumo e que nós temos que seguir esse rumo, uma luz no fim do túnel, que nós temos esperança de dias melhores. E eu queria que ele dissesse um pouco sobre a visão dele de futuro para a nossa Teresina, para o nosso Piauí, para os jovens que estão crescendo e que podem ter certeza que no futuro vão poder empreender, vão poder trabalhar, vão poder ter sua segurança, vão poder ter a escola para botar nos seus filhos. Como é que você vê esse futuro? Você acha que nós temos essa luz no fim do túnel? Olha, apesar dos pesares, né? Eu acho que eu costumo dizer que o Brasil ele dá um passo para frente e 10 para trás, né? Mas eu acho que existem pequenas melhorias em algumas áreas, mas que são sementes importantes. Uma delas é o acesso à informação. As pessoas antes a gente era completamente cegos sobre o que acontecia, não é? E se as pessoas se sentem desanimadas, muito desse desânimo é porque elas hoje entendem o que está acontecendo. Nós temos as redes sociais, nós temos acesso a informações que nós não tínhamos antes. E eu acho que nós estamos no primeiro momento ali, a gente só raspou a casca do que a gente pode descobrir ainda. E nesse primeiro momento, eu acho que a primeira etapa é uma certa depressão mesmo. Você se sente desanimado, porque você vê, poxa, a roubalheira é muito maior do que eu imaginava. Mas isso também está abrindo mentes, as pessoas estão abrindo suas mentes, né? Antigamente era muito fácil você dizer que inaugurou um porto aqui no Piauí e não tem porto nenhum. Acreditar, né? Todo mundo teria acreditado se não houvesse rede social. Hoje não, ele inaugurou o porto, não tem porto nenhum, todo mundo sabe que não existe porto. Isso é bom, é positivo. Significa que a consciência está aumentando. É mais difícil você convencer as pessoas de uma mentira. Está se tornando impossível. Porque você conta mentira, outro vai lá, filma lá, grava, mostra, informa alguém que está lá no local. Então eu acho que as pessoas que pensam no futuro do Piauí, eu acho que existe uma luz no fim do túnel. A primeira mudança é na mentalidade. Você não muda, não é ganhando a eleição, é transformando mentes, é mudando a mentalidade das pessoas. E aí aos poucos, depois que a mentalidade de uma população muda, ela não regride nunca mais, ela só avança. E eu acho que aos poucos o Piauí vai avançando nisso sim. Excelente. Temos aqui algumas palavras aí de esperança do nosso vereador Petros Evelyn, que vê que existe essa luz no túnel e que hoje, junto conosco aqui, assistindo esse programa, nos deu uma aula de política limpa. Mostrar também como o vereador exerce suas funções, mostrar também a força de suas redes sociais,
para ele ter chegado onde chegou. Agora eu abro para o vereador Petros Evelyn fazer suas considerações finais, agradecer pela participação aqui do nosso podcast Vozes do Futuro, uma realização da Fundação Francisco Dornelles, Ideias que Libertam. E depois das suas considerações finais, vou fazer um convite também, mas pode começar. Pronto, eu quero agradecer por ter esse espaço, né? Eu acho que num lugar como o Piauí a gente tem cada vez menos espaço nas mídias tradicionais, né? Cada vez mais evitado. Mesmo eu tendo um mandato, eu sou evitado em muitos canais, eu sou persona não grata em vários locais, né? Mas agradeço, acho que esse tipo de espaço que você está fazendo, esse trabalho é muito importante para a gente mostrar novas lideranças, novas pessoas que estão pensando diferente sobre o Piauí. E vamos ver o seu convite aí, o que pode ser para a gente. Eu que agradeço por o senhor ter tirado seu tempo para vir aqui conversar com a gente, mostrar suas ideias, mostrar tudo isso. E o meu convite seria, na verdade, para caso o senhor conheça alguém que veja que aquele rapaz tem um projeto bom, que é uma pessoa em construção, que é uma semente que está sendo plantada, mas que falta nele um local para ter voz. E você pode entrar em contato comigo, chamar ele para cá que nós vamos escutá-lo, nós vamos aqui discutir também e abrir as portas, porque aqui são ideias que libertam e nós temos voz para todo mundo, principalmente pessoas do futuro. Então, muito obrigado, Petros, vereador, por ter vindo aqui, ter conversado com a gente. Obrigado a todos que assistiram até agora e fiquem todos com Deus. Um abraço.